O ancião que orava por mim era o mesmo que matou meu filho. Era uma tarde quente de novembro, daquelas em que o sol parece queimar a pele antes mesmo de a gente perceber. Eu estava sentada na varanda de casa, costurando um vestido para minha neta mais nova, quando ouvi o barulho dos pneus cantando no asfalto. Não era um som comum, daquele carro que passa devagar ou da moto que acelera na subida. Era um estrondo, como se algo tivesse arrastado com força, seguido de gritos que cortaram o ar. Meu coração gelou na hora. Larguei a agulha e a linha no chão e saí correndo, sem nem sequer calçar os chinelos direito. A rua estava cheia de gente, todos olhando para o mesmo ponto, algumas mulheres com as mãos na boca, outros homens já correndo em direção ao barulho. E então eu vi. Era o carro do meu filho, o João Pedro, amassado contra um poste, a frente toda destruída, como se tivesse sido esmagada por uma mão gigante. O vidro estava estourado, espalhando caco por todo lado, brilhando no sol como se fossem diamantes jogados no chão. Mas não eram diamantes. Eram pedaços de algo que tinha sido inteiro minutos antes. Meus pés não obedeciam, era como se estivessem pregados no chão. Alguém me segurou pelo braço, mas eu não sei quem foi. Só ouvi vozes distantes como se estivessem debaixo d'água. Dona Maria, não vai lá não. Mas eu me soltei e corri. Quando cheguei perto, vi que não era só o carro. Era o João Pedro, meu menino de 22 anos, deitado no asfalto, com o rosto ensanguentado, os olhos semiabertos, como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. Os bombeiros já estavam lá, e um deles segurou meu ombro com firmeza, mas sem rudeza. Senhora, o senhor precisa se acalmar. Eles estão fazendo tudo o que podem. Eu não respondi. Não conseguia. Só olhei para o meu filho, que respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo rápido demais, como se estivesse correndo uma maratona. O sangue escorria do canto da sua boca e suas mãos, que sempre foram tão fortes, tremiam levemente. Alguém colocou um cobertor em cima dele, mas não adiantava. O frio que eu sentia não era do corpo, era da alma. Era como se alguém tivesse sugado toda a luz do mundo e deixado só a escuridão. Levaram ele no SAMU, e eu entrei na ambulância sem nem perceber como. O motorista ligou a sirene, e aquele som agudo que sempre me fazia rezar por quem estava dentro, agora era por mim. Durante todo o trajeto segurei a mão do João Pedro, que já estava fria. Eu falava com ele, mesmo sabendo que ele não podia me ouvir direito. Filho, fica comigo por favor. Não vá embora não. A mamãe está aqui. Deus está aqui. As lágrimas caíam sem parar, molhando o lençol branco da maca. Eu não sabia orar direito naquele momento. As palavras não vinham. Só conseguia repetir: Senhor Jesus, tem misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia. Chegamos ao hospital, e tudo virou um turbilhão. Médicos correndo, enfermeiras falando coisas que eu não entendia, máquinas apitando. Me mandaram esperar do lado de fora da sala de emergência, e foi ali que eu caí de joelhos. Não tinha mais forças nas pernas. Uma irmã da igreja, a irmã Clara, estava lá. Ela deve ter ouvido a notícia e vindo correndo. Abraçou meu pescoço e chorou comigo. Irmã Maria, Deus é fiel. Ele vai ouvir nossas orações. Eu queria acreditar, mas era como se uma parede grossa tivesse se levantado entre mim e o céu. Como Deus poderia permitir isso? Meu filho era bom, trabalhador, nunca fez mal a ninguém. Por que ele? Passaram-se horas. Ou minutos. Não sei. O tempo não tinha mais sentido. Até que um médico saiu com o rosto sério e me chamou. Dona Maria, nós fizemos tudo o que pudemos. Eu já sabia o que ele ia dizer antes mesmo de abrir a boca. Ele não resistiu. As palavras foram como facadas. Eu gritei. Não de dor física, mas de uma dor que não tem nome. Uma dor que rasga a alma em pedaços. A irmã Clara me segurou porque eu ia cair. Não, meu Deus. Não. Eu batia no peito, como se pudesse tirar aquela dor de dentro de mim. Por que, Senhor? Por que o meu filho? Os dias seguintes foram um pesadelo. O enterro, as pessoas vindo dar o pêsame, os olhos inchados de tanto chorar. Meu marido, o seu Antônio, ficava quieto num canto, olhando para o nada. Ele era um homem de poucas palavras, mas eu via a dor nos seus olhos. Nossas filhas, a Ana e a Paula, tentavam nos consolar. Mas como consolar uma dor dessas? Como preencher um vazio desse tamanho? Uma semana depois do enterro, eu ainda não tinha conseguido dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do João Pedro no asfalto, ouvia o barulho do acidente. Uma noite, depois de mais uma madrugada em claro, resolvi ir à igreja. Não era dia de culto, mas eu precisava estar ali. Precisava sentir que Deus ainda estava perto, mesmo que eu não conseguisse entendê-lo. A igreja estava vazia, só a luz fraca das lâmpadas da entrada. Eu me ajoelhei no banco da frente,
onde o João Pedro sempre sentava quando vinhamos juntos. Coloquei as mãos no assento, como se pudesse sentir o calor do corpo dele ali. E então comecei a chorar. Não era um choro silencioso. Era um pranto que vinha de tão fundo que doía. Senhor, eu não aguento mais. Eu não entendo. Por que o meu filho? Por que não eu no lugar dele? Eu já vivi. Ele ainda tinha tanta vida pela frente. As palavras saíam entre soluços. Me ajuda, Senhor. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir ficar de pé. Foi então que ouvi passos. Alguém estava entrando na igreja. Levantei a cabeça e vi um homem idoso de cabelos brancos, andando devagar com uma bengala. Era o irmão Elias, um dos ancianos mais velhos da congregação. Ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas quando falava, as pessoas ouviam. Ele se sentou ao meu lado em silêncio. Não perguntou se eu estava bem. Não disse que tudo ia ficar bem. Só ficou ali quieto, como se estivesse esperando que eu falasse. Depois de um tempo, ele colocou a mão no meu ombro e começou a orar. Não era uma oração longa, cheia de palavras bonitas. Era simples, como se estivesse conversando com um amigo. Senhor, a irmã Maria está com o coração partido. O Senhor sabe a dor dela. Dá força para ela, Senhor. Mostra que o Senhor está aqui, mesmo quando a gente não entende. Sua voz era firme, mas trêmula, como se ele também estivesse sentindo aquela dor. Eu não respondi. Só assenti com a cabeça e voltei a chorar. O irmão Elias ficou ali por um tempo, depois se levantou e disse: Vou orar por você em casa também, irmã. Não está sozinha. E saiu devagar como tinha entrado. Nos dias que se seguiram, o irmão Elias começou a visitar nossa casa com mais frequência. Sempre chegava sem avisar, sentava na sala, tomava um café preto e ficava um tempo em silêncio. Às vezes, lia um salmo. Outras só ficava olhando para a parede, como se estivesse pensando em algo muito distante. Uma tarde, ele chegou e encontrou meu marido no quintal, mexendo nas plantas. O seu Antônio não era de falar muito, mas naquela tarde, ele olhou para o irmão Elias e disse: Por que Deus tirou meu filho, irmão? O que a gente fez de errado? O irmão Elias não respondeu logo. Ficou quieto, olhando para as mãos calejadas do seu Antônio. Depois, suspirou e falou: Não foi por causa de nada que vocês fizeram. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu sei, Ele não nos abandona. Mesmo quando a dor é grande, Ele está perto. Eu não sei se aquelas palavras consolaram o meu marido. Mas eu vi que depois daquele dia ele começou a sair mais do quarto, a sentar na mesa para as refeições, a tentar viver, mesmo que fosse um pouco. Um mês depois do acidente eu ainda acordava com o coração apertado, como se alguém estivesse sentado em cima do meu peito. Uma manhã, enquanto arrumava a casa, encontrei uma foto do João Pedro quando era pequeno, sorrindo, com um dente faltando. Segurei a foto contra o peito e comecei a chorar de novo. Foi então que bateu uma raiva em mim, uma raiva que eu não sabia que existia. Por que Deus? Por que o meu filho? Eu gritei dentro de casa, sozinha. Se o Senhor é tão bom, por que deixou isso acontecer? Peguei a foto e a joguei no chão. Não queria mais ver aquele sorriso. Não queria mais lembrar. Queria esquecer tudo. Naquele mesmo dia, o irmão Elias apareceu de novo. Desta vez, ele não entrou. Ficou do lado de fora, na porta, como se estivesse esperando permissão. Eu abri e o deixei entrar, mas não falei nada. Ele sentou na cadeira de sempre, e eu me sentei no sofá, de braços cruzados, olhando para o chão. Irmã Maria, ele começou com voz calma: Eu sei que a dor da senhora é grande. E não vou dizer que entendo, porque só quem passa sabe como é. Mas eu quero contar uma coisa para a senhora. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. Há muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu também perdi alguém que amava. Minha filha, a Lúcia. Ela tinha só 10 anos. Minha cabeça se levantou rápido. Eu não sabia que o irmão Elias tinha perdido uma filha. Ele nunca falava da família. Ela adoeceu de repente. Uma febre que não passava e em poucos dias ela se foi. Sua voz tremeu, mas ele continuou. Na época, eu fiquei com tanta raiva de Deus que parei de ir à igreja. Fiquei anos sem orar, sem ler a Bíblia. Achava que ele me tinha abandonado. Eu olhava para ele, sem saber o que dizer. O irmão Elias, que sempre parecia tão firme na fé, tinha passado pela mesma dor que eu. E por muito mais tempo. Um dia ele continuou, um irmão mais velho veio me visitar. Não falou muito. Só sentou do meu lado e disse: Deus não tirou sua filha. Ele a levou para perto dele. E um dia você vai entendê-la. Na época, eu não aceitei. Mas com o tempo eu comecei a ver que mesmo na dor, Deus não me tinha deixado. Ele estava ali mesmo quando eu não via. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na bengala. Irmã Maria, eu não vou dizer que a dor vai passar.
não passa. A gente aprende a viver com ela. Mas Deus não nos deixa sozinhos. Ele está aqui, mesmo quando a gente não sente. Eu não respondi na hora. Só assenti, ainda processando tudo aquilo. Mas algo dentro de mim começou a amolecer. Não era que a dor tinha sumido. Mas era como se uma pequena luz tivesse acendido no meio da escuridão. Nas semanas seguintes, o irmão Elias continuou vindo. Às vezes a gente falava. Outras ficávamos em silêncio. Ele sempre trazia um versículo, uma palavra de ânimo. Um dia ele chegou com uma Bíblia aberta em Salmos 34. Chega perto de Deus, e ele chegará perto de você. Eu li aquele versículo muitas vezes, chorando, pedindo a Deus que me mostrasse que ele ainda estava ali. Um domingo, quase 3 meses depois do acidente, eu estava na igreja novamente. Não conseguia cantar os hinos, mas estava ali. Durante a oração, o irmão Elias se levantou e começou a falar. Não era um testemunho longo, mas cada palavra parecia saída do coração. Irmãos, às vezes a gente passa por vales tão escuros que acha que nunca mais vai ver a luz. Mas Deus não nos deixa. Mesmo quando a gente não o vê, Ele está ali, carregando a gente nos braços. Ele olhou na minha direção, não com pena, mas com um olhar que parecia dizer: eu sei, eu estive lá também. Depois do culto, muitas irmãs vieram me abraçar. A irmã Clara, a irmã Rosa, a irmã Mônica. Todas com lágrimas nos olhos, todas dizendo que estavam orando por mim. E pela primeira vez desde o acidente, eu senti algo diferente. Não era que a dor tinha sumido, mas era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Como se eu não estivesse mais sozinha naquela luta. Uma tarde, enquanto eu regava as plantas no quintal, o irmão Elias chegou e sentou no banco debaixo da árvore de limão. Ele parecia mais cansado daquele dia. Respirava com um pouco de dificuldade, como se tivesse subido uma ladeira íngreme. Eu lhe ofereci um copo d'água, e ele aceitou, agradecendo. Irmã Maria, ele disse depois de um tempo, eu preciso contar uma coisa para a senhora. Seu tom era sério, diferente do habitual. Eu me sentei ao lado dele, esperando. O acidente do João Pedro não foi um acidente comum. Meu coração gelou. O que ele queria dizer? O motorista que bateu no carro do seu filho. Era eu. Por um segundo, eu não entendi. As palavras não faziam sentido. Como assim, irmão Elias? Ele baixou a cabeça, como se estivesse envergonhado. Naquele dia eu estava voltando da casa da minha filha em outra cidade. Estava chovendo fraco e eu não vi a curva. Quando percebi, já era tarde. Bati de frente no carro do João Pedro. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu não contei para ninguém. Tinha medo. Medo de perder a confiança dos irmãos. Medo de que a senhora e o seu Antônio não me perdoassem. Mas não consigo mais carregar esse peso sozinho. Eu não sabia o que sentir. Raiva? Ódio? Traição? Tudo isso passou pela minha cabeça em um segundo. Mas, estranhamente, o que mais senti foi pena. Pena daquele homem velho, que carregava uma culpa que eu não fazia ideia que existia. Que tinha orado por mim e me consolado enquanto escondia algo tão pesado. Por que o irmão não contou antes? Minha voz saía trêmula. Porque eu não sabia como. E porque eu também estava quebrado. Perder a Lúcia já tinha sido difícil. E depois, causar a morte do seu filho. Ele cobriu o rosto com as mãos, e pela primeira vez viu o irmão Elias chorar. Não era um choro silencioso. Era um pranto de homem, daqueles que vêm de tão fundo que doem no peito. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria gritar, xingar, dizer que ele não tinha direito de entrar na minha casa, de orar por mim. Mas outra parte via aquele homem frágil, que também tinha perdido uma filha, que também conhecia a dor de enterrar um pedaço do coração. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O vento balançava as folhas da árvore de limão, e o cheiro das flores enchia o ar. Depois de um tempo, eu falei, sem olhar para ele, irmão Elias, o senhor acha que Deus perdoa a gente quando a gente erra feio? Ele levantou a cabeça, surpreso com a minha pergunta. Eu não sei, irmã. Às vezes acho que não. Que o que eu fiz é grande demais. Eu respirei fundo. Eu também achava que Deus não me perdoaria por sentir raiva dele, por jogar a foto do meu filho no chão, por duvidar que ele era bom. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. Mas hoje eu acho que Deus é maior que nossos erros, maior que a nossa dor, maior que a nossa culpa. O irmão Elias olhava para mim, com os olhos cheios d'água. Como a senhora pode dizer isso depois de tudo? Eu não tinha uma resposta pronta. Só sabia que naquele momento eu não conseguia odiar aquele homem, porque de certa forma, nós dois éramos iguais, 2 pecadores, 2 sofredores, 2 que precisavam desesperadamente da misericórdia de Deus. Vamos orar, irmão Elias? Eu não sabia de onde tinha vindo aquela pergunta, mas foi o que saiu.
Ele assentiu, e nós dois nos ajoelhamos ali mesmo, no quintal, debaixo da árvore de limão. Eu comecei a orar, não com palavras bonitas, mas com o coração partido. Senhor, nós estamos aqui, os dois quebrados. Um por causa da dor, outro por causa da culpa. Mas o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe que a gente não aguenta sozinho. A gente precisa da tua graça, Senhor. Precisa do teu perdão. Não porque a gente merece, mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é amor. O irmão Elias começou a chorar alto como um menino. As mãos dele tremiam, e eu senti o chão úmido debaixo dos meus joelhos. Não havia mais ódio no meu peito. Só uma dor profunda, mas agora compartilhada. Uma dor que, de algum jeito, parecia mais leve porque não estava mais sozinha. Senhor, ele gaguejou entre soluços, eu não mereço nem estar aqui. Eu tirei uma vida. Eu destruí uma família. Como o Senhor pode me ouvir? Eu coloquei a mão no ombro dele não por força, mas por necessidade. Porque ele ouve, irmão. Ele ouve o clamor do coração contrito. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos quebrantados de coração. E hoje nós dois estamos quebrados. Nós ficamos ali por um tempo que não dá para medir. O sol já estava baixando, e as sombras se alongavam no chão. Quando finalmente nos levantamos, o irmão Elias parecia outro homem. Não que a culpa tivesse sumido, mas era como se ele tivesse entregado aquele fardo nas mãos do Senhor. Obrigado, irmã, ele disse, enxugando o rosto com as mãos. Eu não sei como a senhora conseguiu. Eu balancei a cabeça. Não fui eu. Foi Deus. Ele está trabalhando em nós dois. Ainda não entendo tudo, mas eu sei que ele não nos abandonou. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. Em como Deus tinha colocado aquele homem no meu caminho, não para me fazer sofrer mais, mas para me mostrar que a sua graça é maior do que qualquer pecado. Maior do que qualquer dor. No dia seguinte, eu acordei com uma paz que não sentia há muito tempo. Não era que a saudade do meu filho tivesse acabado, isso jamais acabaria, mas era como se Deus tivesse colocado um bálsamo na minha ferida. Eu me ajoelhei ao lado da minha cama e orei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer com a minha vida agora. Não sei como vou seguir em frente. Mas eu confio no Senhor. Mesmo que eu não entenda, eu escolho crer que o Senhor é bom. E então, algo inesperado aconteceu. Eu comecei a sentir um desejo de ir à igreja. Não por obrigação, não por costume, mas porque eu precisava estar entre os irmãos. Precisava ouvir os cânticos, precisava sentir a presença do Senhor no meio do seu povo. Era como se Deus estivesse me chamando de volta para os seus braços. Quando cheguei na congregação, muitas irmãs vieram me abraçar. Não precisavam dizer nada, só o fato de estarem ali, com aquele carinho sincero, já me fortalecia. O irmão que presidia a reunião leu um texto que parecia ter sido escolhido só para mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11h28. Aqueles versos entraram no meu coração como água fria num dia de calor. Depois da reunião, uma irmã mais velha, a irmã Clara, se aproximou de mim. Ela tinha os olhos cheios de bondade, daqueles que já viram muita coisa na vida, mas ainda assim confiam em Deus. Irmã, ela disse, segurou a minha mão, eu não sei por tudo que a senhora tem passado, mas eu quero que saiba uma coisa, Deus não desperdiça a nossa dor, Ele usa tudo para o nosso bem, até as coisas que a gente não entende. Eu não consegui segurar as lágrimas. Às vezes eu penso que não vou aguentar, irmã Clara. Às vezes a saudade aperta tanto. Ela apertou a minha mão com mais força. Eu sei, minha filha. Eu sei. Mas lembre-se, Deus não nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar. E Ele nunca nos deixa sozinhos. Nunca. Aqueles dias foram difíceis, mas também foram dias de muita aprendizagem. Eu comecei a perceber que Deus não estava me pedindo para esquecer o meu filho. Ele não estava me pedindo para fingir que a dor não existia. Ele só estava me ensinando a confiar nele, mesmo no meio do sofrimento. Uma tarde, enquanto eu estava lendo a Bíblia, me deparei com o Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aqueles versos me fizeram lembrar daquela oração debaixo da árvore de limão. Deus estava perto. Ele sempre esteve. Mesmo quando eu duvidei, mesmo quando eu chorei de raiva, Ele nunca me abandonou. Eu também comecei a perceber que o irmão Elias estava mudando. Ele não era mais aquele homem amargurado, cheio de culpa. Ele começou a frequentar as reuniões com mais assiduidade, sempre sentado nos fundos, como se ainda não se sentisse digno de estar ali. Mas aos poucos, ele foi se aproximando. Um dia, ele me procurou depois da reunião. Irmã, ele disse com a voz trêmula, eu não sei como agradecer a senhora. Aquela oração. Foi como se Deus tivesse me dado uma segunda chance.
Eu sorri, mesmo com os olhos cheios d'água. Não foi eu, irmão Elias. Foi Deus. Ele é quem dá segunda chance. Ele é quem restaura. Ele baixou a cabeça. Eu ainda tenho pesadelos. Ainda me lembro de tudo. Mas agora, quando eu oro, sinto uma paz que eu não sentia antes. É como se Deus estivesse me dizendo: eu sei do que você fez, mas eu te amo mesmo assim. Aquilo me fez pensar em como Deus é maravilhoso. Ele não olha para nós como o mundo olha. Ele não nos julga pelas nossas falhas. Ele nos ama apesar delas. E isso, para mim, era um milagre. Com o tempo, eu e o irmão Elias começamos a nos encontrar mais vezes. Não para falar do passado, mas para encorajar um ao outro na fé. Nós orávamos juntos, líamos a Bíblia juntos, e aos poucos, uma amizade sincera foi nascendo. Não era uma amizade comum, era uma amizade forjada no fogo da dor e da misericórdia de Deus. Um dia, ele me contou que tinha ido visitar a família do meu filho. Não para pedir perdão. Ele sabia que isso era algo que só Deus poderia dar, mas para oferecer ajuda. Ele começou a levar cestas básicas para eles, a ajudar com algumas despesas. Não era muito, mas era o que ele podia fazer. E aquilo me tocou profundamente. Porque era prova de que Deus realmente estava transformando aquele homem. Eu também comecei a sentir um chamado para servir mais na igreja. Não porque eu queria me distrair da dor, mas porque eu queria que a minha dor tivesse um propósito. Eu comecei a visitar irmãs que estavam passando por dificuldades, a orar com elas, a compartilhar a esperança que Deus tinha me dado. Não era fácil. Às vezes eu saía dessas visitas chorando, porque as histórias delas me faziam lembrar da minha própria dor. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que Deus estava usando a minha história para consolar outras pessoas. Uma vez, uma irmã jovem, que tinha perdido o marido num acidente, me disse: Irmã, como a senhora consegue ter tanta fé depois de tudo que passou? Eu não tinha uma resposta pronta. Só consegui dizer: porque Deus nunca me deixou. Mesmo quando eu pensei que Ele tinha me abandonado, Ele estava ali segurando a minha mão. E era verdade. Deus nunca me deixou. Mesmo nos dias mais escuros, quando eu não conseguia enxergar nada além da dor, Ele estava ali. Às vezes, eu ainda chorava até não ter mais lágrimas. Às vezes, a saudade do meu filho doía tanto que eu não conseguia respirar. Mas agora eu sabia que não estava sozinha. Eu tinha aprendido que a fé não é a ausência de dor, mas a certeza de que Deus está conosco mesmo no meio dela. Um dia, durante uma reunião de oração, o irmão que presidia pediu para que todos que quisessem testemunhar se levantassem. Eu não tinha planejado falar, mas algo dentro de mim me impulsionou a me levantar. Com a voz trêmula, eu comecei a contar um pouco da minha história. Não entrei em detalhes, não era necessário, mas falei sobre como Deus tinha me sustentado nos momentos mais difíceis. Eu já duvidei de Deus, eu disse. Já senti raiva dele. Já pensei que ele não era justo. Mas hoje, eu sei que ele é fiel. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando a dor parece grande demais, ele está conosco. E isso é o que me dá força para continuar. Quando eu terminei, muitas irmãs vieram me abraçar. Algumas choravam. Uma delas me disse: obrigado por compartilhar isso. Às vezes, a gente pensa que é a única que sente essas coisas. Mas a senhora me mostrou que não estou sozinha. Aquilo me fez perceber que às vezes a nossa maior dor pode se tornar a nossa maior bênção, se a entregarmos nas mãos de Deus, porque é através das nossas fraquezas que a força dele se aperfeiçoa. Com o tempo, eu e o irmão Elias nos tornamos como família. Não uma família comum, mas uma família unida pela graça de Deus. Nós orávamos juntos, servíamos juntos na igreja, e aos poucos, a dor foi se transformando em gratidão. Não que a saudade tenha acabado. Ela nunca vai acabar. Mas agora, ela vinha misturada com uma paz que só Deus pode dar. Um dia, enquanto estávamos lendo a Bíblia juntos, o irmão Elias parou num versículo e disse: Irmã, olha aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Lamentações 3:22 e fim 23. Isso é verdade, não é? Deus não nos abandona. Mesmo quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele está ali, renovando as suas misericórdias sobre nós. Eu concordei, com o coração cheio. É verdade, irmão. E é por isso que a gente pode continuar. Não porque a gente é forte, mas porque Ele é fiel. A vida não ficou fácil. Ainda havia dias em que a dor voltava com toda a força, dias em que eu acordava com o coração apertado, dias em que eu sentia a falta do meu filho tão profundamente que parecia que não ia conseguir respirar. Mas agora eu sabia para onde correr. Eu sabia que mesmo no meio da tempestade, Deus era o meu refúgio. E o irmão Elias? Ele também tinha os seus dias difíceis.
Às vezes, ele chegava na minha casa com os olhos inchados de tanto chorar. Irmã, ele dizia, hoje a culpa veio com tudo. Eu não aguento mais. E eu, que já tinha passado por isso, podia entender. Então, a gente se ajoelhava e orava juntos. Não com palavras bonitas, mas com o coração quebrado. E Deus, em sua infinita bondade, sempre nos consolava. Um dia, ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Sabe, irmã, eu acho que Deus permitiu que a gente se encontrasse não só para me ensinar sobre perdão, mas para me ensinar sobre amor. Porque mesmo depois de tudo que eu fiz, a Senhora me tratou com um amor que eu não merecia. E isso me mostrou como Deus nos ama, mesmo quando a gente não merece. Aquilo me fez refletir sobre como Deus usa as coisas mais improváveis para nos ensinar sobre o seu amor. Quem diria que daquela dor tão grande nasceria uma amizade tão profunda? Quem diria que daquela tragédia Deus tiraria tanta glória? Hoje, quando olho para trás, eu vejo que Deus esteve conosco em cada passo. Mesmo nos dias em que não conseguíamos enxergar nada além da dor, Ele estava ali trabalhando em nós, moldando os nossos corações, ensinando-nos a confiar nele. E eu aprendi que a fé não é sobre ter todas as respostas. Não é sobre nunca duvidar, nunca chorar, nunca sentir raiva. A fé é sobre confiar em Deus mesmo quando não entendemos. É sobre entregar os nossos pedaços quebrados nas mãos dele e deixar que ele os transforme em algo bonito. Às vezes, eu ainda me pego pensando no meu filho, imaginando como seria se ele ainda estivesse aqui. Mas agora, em vez de me afundar na tristeza, eu oro, Senhor, eu não entendo por que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem um propósito em tudo. E eu entrego o meu filho nas tuas mãos, sabendo que um dia, pela tua graça, a gente vai se encontrar novamente. E isso me dá paz. Não uma paz que tira a dor, mas uma paz que me faz continuar. Uma paz que vem de saber que no final de tudo Deus é bom. E que mesmo nas coisas que não entendemos, Ele está trabalhando para o nosso bem. Quanto ao irmão Elias, ele hoje é um homem diferente. Não que a culpa tenha sumido completamente, algumas cicatrizes nunca desaparecem, mas ele aprendeu a viver com ela, entregando-a a Deus todos os dias. Ele se tornou um servo fiel na igreja, sempre pronto a ajudar, sempre disposto a estender a mão para quem precisa. E eu, vendo a transformação dele, só posso dar glória a Deus. Porque no final das contas essa história não é sobre mim, nem sobre o irmão Elias. É sobre Deus. Sobre como Ele pode tirar beleza das cinzas, como Ele pode transformar a nossa dor em algo que glorifica o seu nome. É sobre como, mesmo nos nossos piores momentos, quando achamos que não há mais esperança, Ele está ali, chamando a gente de volta para os seus braços. E isso, para mim, é o maior milagre de todos.